Meus queridos, vamos abrir a Santa Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 9. Eu acredito que os irmãos, muitos pelo menos, saibam de cor esse versinho. Mas vamos abrir a Bíblia mesmo assim. Se perto de você tiver alguém sem a Bíblia, chega lá perto dele, perto dela e abençoa com a sua Bíblia. Exercite o dom da hospitalidade, abençoe o seu irmão, a sua irmã. Nós queremos falar sobre o tema O Caminho da Vitória. O Caminho da Vitória. E o nosso texto é Josué, capítulo 1, versículo 9, onde está escrito assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Vamos falar juntos? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Eu acredito, meus irmãos e irmãs, que Josué estava sentindo um friozinho na barriga. Afinal de contas, Moisés havia falecido. O homem levantado por Deus para retirar do cativeiro o povo de Israel. O homem com quem Deus falava face a face e através do qual Deus operava grandes milagres. Um homem experiente e respeitado, um homem admirado por toda aquela geração, Moisés estava morto. E os olhos agora de toda a congregação se voltavam na direção de Josué. Que responsabilidade! Ele precisaria suceder Moisés à altura. Ele precisaria comandar a nação de Israel na posse da terra prometida, atravessando o rio Jordão, lutando contra os exércitos inimigos e colocar ali a planta do seu pé e a planta dos pés de todos os israelitas na boa terra que manava leite e mel. Josué devia estar sentindo um friozinho na barriga diante daquilo que estava à sua frente. Que desafio! Quantas preocupações, quantas responsabilidades, quanta coisa na sua frente. E por que queremos falar esta noite nesse versinho, Josué capítulo 1, versículo 9? Porque à semelhança de Josué, todos nós temos diante de nós desafios, preocupações, sonhos, lutas. O ano ainda está começando, é apenas o segundo mês de 2025, e à nossa frente estão os gigantes, as muralhas de Jericó, os exércitos dos cananeus, mas também as abundantes e fartas colheitas que o Senhor planejou para a nossa vida. Então, estamos num caminho, iniciando um caminho, que esperamos venha a ser um caminho de vitórias. Deus aparece a Josué, fala com Josué, anima Josué e diz: Josué, coloque-se a caminho porque você está a caminho da vitória. E nós sabemos que assim foi. Aquele servo do Senhor passou para a história, para a posteridade, como um grande general, um grande conquistador, um grande vencedor. Como é que eu e você podemos colocar também os pés no caminho que leva à vitória neste ano de 2025? Meu querido irmão, minha querida irmã, acho que neste versinho temos alguma orientação para a nossa vida, a fim de que, chegando ao final de 2025, possamos olhar para trás e dizer: em todas as coisas fomos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Primeiro conselho, primeira orientação que esse texto nos dá:
Para se colocar no caminho da vitória, você precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer. O Senhor deu uma ordem a Josué. Ele disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Josué precisaria fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Aliás, mandando repetidamente. Porque essa ordem, lida aqui no verso 9, aparece no verso 6 e no verso 7. No verso 6, Deus diz a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. No verso 7, Deus diz a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E aí no versículo 9, Deus fala: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus não pede, Deus não sugere. Irmãos, Deus manda. E no caso de Josué, Deus manda 3 vezes. Você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Eu não sei como está na sua Bíblia, diferentes traduções podem trazer diferentes palavras aí. Algumas Bíblias falam assim: seja forte e corajoso. Esforce-se e tenha bom ânimo. Então Deus está aqui falando da nossa atitude. Se nós vamos ser vitoriosos, se nós vamos conquistar, a nossa atitude precisará ser uma atitude de coragem. Nós teremos que levantar a nossa cabeça, nos encher de esperança, nos revertir de coragem e seguir adiante. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu desafio, você pode vencer. Amém? Você pode vencer, mas para vencer, você vai ter que fazer o que Deus manda você fazer. E o que Deus manda você fazer é: esforce-se, tenha bom ânimo. Josué precisaria revestir-se de coragem e de ânimo para ser vencedor. Ainda que aos seus próprios olhos, se comparando com Moisés ou se comparando com as alturas das muralhas, ele se sentisse talvez pequeno. E meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes Deus faz a natureza professora e nos ensina importantes lições, e a gente aprende muito com a criação de Deus. Quem nos mostrou isso foi o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha, quando disse: olhai os lírios do campo, olhai os passarinhos do céu. Quando a gente pensa num passarinho, a gente pensa assim, que eles são muito fofos. Mas nem sempre os passarinhos são fofos. Um dia desses eu estava olhando no céu e tinha um gavião bem grande voando aqui na nossa região, aqui de Vitória, e 2 passarinhos muito pequeninos o atacaram. Provavelmente esses passarinhos deviam ter um ninho nas proximidades. E quando o gavião passou por ali, patrulhando a área, eles identificaram uma ameaça e partiram para cima do gavião. Eu não sei que espécie de passarinho era. O que eu sei é que eles eram umas 10 vezes menores do que o gavião, pelo menos. Mas, meus irmãos, eu fiquei com pena do gavião. Porque o bicho levou tanta bicada, mas tanta bicada na cabeça. Às vezes o gavião tentava revidar, gavião come passarinho, não é? Às vezes ele tentava revidar, mas não tinha jeito. Os pequenininhos eram muito ágeis e muito velozes e atacavam de cima para baixo e moviam-se rapidamente. O gavião levou tanta bicada, meus irmãos, que a certa altura ele voou para bem longe, ele foi embora, ele sumiu no horizonte. Nós muitas vezes precisamos ser como esses passarinhos. Jesus disse: olhai as aves do céu. E elas não são apenas fofas e bonitinhas e sabem cantar. Elas podem brigar. Elas podem enfrentar. E elas podem vencer. Ainda que o inimigo, a adversidade, o problema, a doença, a carestia se mostrem às vezes tão grandes. A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que a sua decisão
conta mais para o resultado da luta do que a sua situação. Acredite nisso. Tenha isso como uma convicção na sua alma. Anote este fato, coloque lá no espelho do seu banheiro. A sua disposição conta mais que a sua situação. Talvez você esteja perseguindo uma aprovação em um concurso, ou a resolução de um problema, ou a conversão de um ente querido. Quais são os gaviões que você precisa enfrentar? Lembre-se, a sua disposição conta mais que a sua situação. Para vencer, você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Esforce-se e tenha bom ânimo. Seja forte e corajoso. Levante a cabeça e vá à luta. Não desista. O versinho continua e ele nos dá uma segunda dica preciosa. Para que o seu caminho seja um caminho de vitória, não apenas você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Você também precisa não fazer o que Deus mandou você não fazer. Reparou isso? O que Josué tinha que fazer? Esforça-te e tem bom ânimo. Mas tinha também coisas que ele tinha que não fazer. Não te atemorizes, nem te espantes. E mais uma vez, talvez na sua Bíblia, o tradutor tenha usado palavras um pouco diferentes. Não pasmes, não te atemorizes. Quando eu vejo aqui essa expressão de Deus, não te atemorizes, nem te espantes, o que eu penso é que o que Deus estava dizendo a Josué era: não se intimide. Não se deixe intimidar. Afinal de contas, os cananeus não iam entregar a terra prometida sem lutar. Eles iriam fazer de tudo para impedir que a boa promessa do Senhor se cumprisse na vida dos seus servos. Eles fariam de tudo para intimidar Josué e os israelitas. E Deus estava dizendo: Josué, não se deixe intimidar. A gente precisa não fazer o que Deus manda a gente não fazer. Não te atemorizes, não te espantes, não se deixe intimidar. Queridos, tal qual na época de Josué, hoje, Satanás não vai entregar os pontos sem luta. Os demônios não vão se retirar sem brigar. E muitas vezes tentarão intimidar-nos. E a intimidação é uma arma poderosa dos inimigos dos servos e das servas de Deus. Se nós nos deixarmos intimidar, recuaremos no lugar de avançar. Eu estava lendo um comentário de um pastor de jovens, que falou que um jovenzinho lá da igreja, um rapaz lá da igreja, entrou na faculdade e domingo chegou para ele e falou assim: poxa, pastor, eu estou lá na faculdade agora, aí o professor falou mal pra caramba dos crentes, detonou com a gente, e poxa, eu fiquei tristão. E o pastor de jovens então respondeu: você ficou triste por isso? Porque o seu professor perseguiu você e ridicularizou a sua fé? Na época do Novo Testamento, os crentes eram jogados na arena para ser devorados pelos leões. E você está choramingando porque um professor perseguiu você? Queridos, precisamos atentar para isso. Para o fato de que nós não podemos nos deixar intimidar, isso é muito importante. Há esta noite na casa de Deus, rapazes e moças que estão iniciando agora um curso superior. E eu quero dizer a você, querido, querida, em nome de Jesus, você não pode se permitir intimidar. Há uma pesquisa, essa pesquisa é da Fundação Lifeway Research. É provavelmente uma pesquisa que traz dados lá dos Estados Unidos, mas não deve ser muito diferente aqui no Brasil. Essa pesquisa diz que 70% dos jovens abandonam a fé na faculdade. Então o adolescente está ali na igreja, firme,
no caminho que os seus pais lhe ensinaram, no caminho que a Bíblia Sagrada aponta, e aí ele vai para a faculdade e em 70% dos casos ele abandona a fé, porque ele é intimidado. Intimidado pelos professores, intimidado pelos colegas, e de alguma forma essa intimidação faz com que ele recue. Para a gente ser vitorioso, a gente não pode fazer o que Deus mandou a gente não fazer. Essa é uma palavra séria da parte do Senhor, uma palavra necessária. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz assim: se na angústia te mostras frouxo, a tua força é pequena. Então, meus irmãos e minhas irmãs, haverá situações e pessoas que irão testar a nossa força, que irão provar a nossa fé, mas nós não podemos fazer aquilo que Deus disse que nós não podemos fazer. O Senhor nos fala que quem lança a mão ao arado e olha para trás, não é digno no reino dos céus. Então, tenhamos coragem. Josué, disse Deus, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes. Primeiro passo, você quer ser vencedor? Você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Segundo passo, você quer ser um vencedor? Você não pode fazer o que Deus mandou você não fazer. Terceiro passo, você quer ser um vencedor? Você tem que acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que Ele ia fazer. E o que foi que Deus falou para Josué? O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nós temos que acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Meu querido, minha querida, se você não fez o que Deus disse para você não fazer, e se você fez o que Deus disse para você fazer, então você pode esperar que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria. Ele prometeu a sua presença, Ele prometeu o seu auxílio, o Senhor está conosco. Nós atravessamos adversidades, nós passamos por lutas. Nós muitas vezes não sabemos o que o futuro nos reserva. 2025, eu não sei o que cada dia guarda para mim. O que eu sei é que quando eu chegar lá, Deus vai estar me esperando. Em Mateus capítulo 28, verso 20, nós encontramos a maravilhosa promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus vai estar com você todos os dias, e Ele vai estar com você em todos os lugares. E se você acreditar nisso, se você crer nisso, você vai ver com seus olhos que isso é real. E não vai ser por causa da sua força, da sua capacidade ou da sua firmeza, mas vai ser pelo fato de que o seu Deus está com você, que você vai vencer. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus aos seus discípulos. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares, disse o Senhor a Josué. A gente passa por algumas experiências que marcam a vida da gente. Eu era pastor ali em Paú, Vila Velha, e todo domingo à tarde a gente saía para evangelizar. Domingo, 3 horas da tarde, a gente se encontrava lá na igreja e tinha os convites e os folhetos, e a gente dividia em duplas e saía para convidar e para evangelizar. Era uma prática nossa. E naquele domingo, eu senti no coração de fazer alguma coisa diferente. A turma chegou lá na igreja à tarde e eu falei assim: irmãos, hoje nós não vamos entregar folheto, nós não vamos fazer convite. Nós vamos orar, vamos fazer uma caminhada de oração. Então nós vamos nos dividir aqui em duplas e cada um vai para uma área do bairro. E lá na área você vai em todas as ruas e você vai orar. Você vai orar pelas pessoas que moram ali. Você vai orar pelos que estão doentes, você vai orar pelos que têm problemas com bebida.
E você vai orar pelas famílias e você vai abençoar as pessoas que moram ali. Aí no outro domingo, a gente volta e bate nas portas, mas a gente vai orar antes. E combinamos e dividimos o bairro e cada um para uma região. 2 adolescentes foram comigo, 2 rapazes da igreja foram comigo, e a gente foi lá para a área que tinha ficado para a gente fazer. Quando nós chegamos na rua, estava um alvoroço, uma confusão, um corre-corre. E eu não entendi nada. Era uma rua muito conhecida. Eu já tinha passado naquela rua centenas de vezes. E o que estava acontecendo? Encontrei um garotinho que eu conhecia, chamei e perguntei: o que está havendo? Essa confusão, esse corre-corre na sua rua. E aí o menininho falou: olha, é que ali naquela casa, naquela esquina, tem uma colmeia de abelhas africanas. Então ligaram para a prefeitura, e a prefeitura veio para retirar as abelhas, e as abelhas estavam furiosas. Aí eu reparei de realmente estava aquele pessoal da prefeitura com aquela roupa de astronauta, sabe como? Coberto ali para tirar a colmeia, e as abelhas furiosas, e as pessoas corriam de um lado para o outro porque queriam assistir, mas as abelhas estavam ferroando muita gente. E eu pensei: puxa, e agora? Eu já vim nessa rua centenas de vezes, justo hoje que é para orar, aparecem essas abelhas. E eu virei para os 2 meninos que estavam comigo, os 2 adolescentes, e falei assim: olha, vamos fazer o seguinte então, vamos nas outras ruas. Vamos deixar essa aqui por último. E aí a gente vai nas outras ruas e ora lá, e quando tiver terminado lá, a gente volta. Talvez quando a gente voltar, as coisas estejam tranquilas. E nós fizemos isso. E eu preciso fazer uma confissão aos irmãos. Nunca as minhas orações foram tão longas, tão compridas. Em cada rua que eu chegava, eu orava, e orava, e orava. Eu queria dar todo o tempo do mundo para aquelas abelhas se acalmarem. Mas não teve jeito, não é? Umas 2 horas depois, já tinham acabado as ruas, e eu falei com os meninos: agora vamos voltar lá na Rua das Abelhas. E quando a gente chegou lá, não tinha mais ninguém na rua. Os funcionários da prefeitura já tinham levado a colmeia embora, mas o enxame estava lá, revoando, no lugar onde antes havia a colmeia. E os moradores, tudo dentro de casa. Porque a essa altura os corajosos já tinham sido tão ferroados que tinham perdido a coragem. Então a rua estava deserta, todo mundo dentro de casa olhando pela janela, as abelhas lá revoando no lugar exato por onde a gente teria que passar. Irmãos, na minha imaginação, eu escutei o diabo falando assim: você quer orar aqui? Vem que eu quero ver. Ah, irmãos, quando eu pensei nisso, eu fiquei tão zangado. Que eu falei com os meninos: vamos lá orar lá no final da rua. Os meninos vieram, coitado. O pastor que estava falando, os adolescentes vieram atrás. E a gente foi, só a gente na rua. Todo mundo lá dentro de casa olhando pela vidraça, torcendo. Eu não sei se eles estavam torcendo pela gente, ou estavam torcendo pelas abelhas, não sei. Mas a gente foi. E a gente chegou lá no lugar em que estava a revoada das abelhas, e a gente passou no lugar exato. Irmãos, aqueles insetos zunindo, passando perto da orelha da gente, e a gente passando ali, não fomos tocados. Não fomos atingidos. Ninguém foi ferroado. Passamos no meio do enxame das abelhas africanas. E aí viramos a esquina. E quando a gente virou a esquina, se deparou com uma cena. Tinha um morador, ele estava tão engraçado. Para se proteger das abelhas, ele tinha colocado um lençol azul claro por cima dele, e estava com um ramo de coqueiro na mão, parecia uma santa. Vocês já viram aquelas imagens assim barrocas lá de Ouro Preto, né? Aquele manto azul na mão,
E a gente até se assustou quando viu aquela figura. E a gente virou a esquina, aquele homem arregalou os olhos, olhou para a gente, olhou para a Bíblia na nossa mão, olhou de novo para a gente, olhou de novo para a Bíblia na nossa mão e falou assim: os crentes passaram. E me deu vontade de responder: é isso aí, bicho. Nós passamos. Porque, irmãos, foi o que Deus falou para Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Existem coisas piores do que um enxame de abelhas africanas. Não muitas, mas existem. Algumas doenças são inimigos formidáveis. Algumas pessoas picam mais do que abelhas. Existem situações e desafios, existem lutas que às vezes são tão compridas, são tão longas, são tão demoradas que vão drenando a nossa energia e a nossa fé. Mas, meu querido, minha querida, se você fez o que Deus mandou você fazer, e se você não fez o que Deus mandou você não fazer, então você pode esperar, pode confiar, pode ter certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que Ele ia fazer. Substitua essa noite o nome de Josué pelo seu nome. E aproprie-se dessa palavra do Senhor que é fiel. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. E que você coloque pela fé os seus pés no caminho da vitória, no caminho que vai levar ao triunfo e à superação. Meu irmão, minha irmã, coloque-se hoje a caminho da vitória, na certeza de que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.